Programa Índice agora também aqui, a partir desse momento aqui, diretamente tá limpo. no YouTube. Gostou aí da caneca dos Índice? Gostei, vou usar aqui igual o Jô Soares. Né? Isso, a ideia é essa aí, cara. Diretamente aqui no YouTube aí pelo canal do Estúdio Mercearia. Nossa entrevista aí, a gente recebe nosso grande amigo Capaça. Valeu demais aí, cara. Porra, sabadão de manhã tá vindo aí, aceitando o chamado do CDC aí. Tu é muito doido mesmo, hein, velho? Valeu, bicho. Isso que minha filha tá doente, cara. Essa noite foi pesado, cara. Mas ela vai melhorar, com certeza. Capaça, meu amigo, seja bem-vindo aos Índice. E, cara, seja bem-vindo ao universo, né, cara, desse rock velho de guerra nossa aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Acredito que a prosa será boa. Para começar, conte sobre o seu início no rock e de como foi surgindo a sua interação com o universo heavy metal. E foi a música metal quem o instigou a querer se tornar um guitarrista? E por que a guitarra? Várias perguntas. Boa, cara. Cara, como é que eu entrei no heavy metal, cara? Eu entrei no heavy metal por causa do rock, né? O Pony já veio aqui no programa Os Índice e assim, eu sou amigo dele desde muito tempo. E a gente começou a escutar som junto, na verdade, né? Quando a gente era criança, muito moleque, a gente escutava rock nacional. A gente gostava de Paralamas do Sucesso, Skank. Eu lembro que eu gostava pra caramba de Patofu. Eu gosto até hoje. É boa a banda, né, Pô, velho? pra caralho, essas bandas todas são boas, pra falar a verdade. Eu gosto delas até banda hoje. Legal, cara. E a gente escutava muito isso daí, assim. Eu lembro, cara, pra mim, pessoalmente, o Mamonas Assassinas, ele teve um certo impacto, assim. Porque foi a primeira vez que eu escutei uma coisa um pouco mais pesada. Uma guitarra mais distorcida, né? Isso foi antes de eu conhecer Black Sabbath, foi antes de eu conhecer Iron Maiden e tal. O Mamonas, ele teve um pouco dessa importância pra mim, assim. E aí eu tinha aquela música lá, Debil Metal, né? Que, cara, era uma distorção, né? Uma guitarra... Que todas as músicas deles são, na verdade, assim, algum tipo de plágio, uma paródia, né? Você acha que tem umas bases do Pantera, Eu acho que ele copiou aquilo ali de um riff do Pantera. Aí tem uma música lá que é do The Clash, né, velho? Eles copiou várias coisas, assim. Achei legal aquilo ali. Aí eu fiquei maluco, assim, fiquei começando a buscar algumas coisas mais pesadas, assim. Aí eu com o Pony também, assim, a gente foi e conheceu outras bandas de heavy metal, que as primeiras foram Iron Maiden e Black Sabbath. Então isso a gente, caralho... Tipo, porra, quantos anos a gente tinha isso aí, velho? Sei lá, uns 10 anos. O Pony veio aqui e falou que vocês eram bem molequinhos nessa época aí, cara, que a tua mãe dava carona pra vocês pra escola e vocês já botavam as fitinhas assim, aí Mas foi depois, Não, né, mas cara? foi depois, cara. né? Isso foi depois. Cara, o Pony falou... Até chamou Dona Capaça. Dona Capaça foi muito engraçado. Mas, cara, assim, esse ciclo de amizade de vocês, do Violator, cara, aconteceu primeiro com você e o Pony? Sim. Começou entre a gente, cara, porque qual é o esquema? Eu sou, pra quem não sabe, né? Eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Minha família é toda de lá. Só que e o que acontece? A minha mãe, ela é psicóloga. Ela é um pouco mais velha do que a mãe do Pony, mas ela era veterana da mãe do Pony, que também se formou lá na Universidade Federal do Ceará. E elas eram colegas de faculdade, né? Então, isso assim, lá no Ceará? Eles se isso no lá. Ceará. Porque a mãe do Pony também formada em psicologia lá na mesma universidade, né? Então elas se conhecem de lá, do meio universitário da psicologia. E apesar da TT, né, que a mãe do Pony ter se mudado para Brasília, o Pony nasceu aqui, né? E eu nasci em Fortaleza. Mas ela ia a Fortaleza de férias e tal, e elas se conheciam. Tanto é que o Pony, ele deve ter contado essa história aqui, mas assim, ele foi no meu aniversário de 1 ano de idade. Eu tinha 1 ano e ele tinha 6 meses, né? Que eu sou mais velho que ele, eu nasci em março e ele nasceu no final de agosto. E assim, beleza, a gente não era amigo nessa época, mas assim, já foi um evento, assim, né? A gente já se conheceu ali, né? Um embrião. E o que aconteceu é que, assim, a TT, o Pony já tinha nascido aqui em Brasília, e minha mãe decidiu, quando eu tinha 6 anos de idade, vir para Brasília para poder fazer o mestrado dela. E ela veio para cá, ela tinha uma tia dela que morava aqui, tinha alguns parentes, mas ela não tinha muito contato na psicologia, isso é sempre importante, né, para trabalho, esse tipo de coisa. E ela manteve o contato com a TT, que é a mãe do Pony, para pegar dica de escola... tem um amigo pra brincar e tal, não sei o quê, e esse cara era o Pony. Então, assim, a gente passou a ser amigo mesmo quando eu cheguei aqui, quando eu tinha 6 anos de idade.
que aí a gente foi estudar na mesma escola, e aí a gente estudou na mesma escola por muitos anos, assim, né? E aí esse embrião veio daí, porque a gente brincava junto quase todo dia. E aí tudo era assunto, era videogame, né, cara? Era fazer desenho, a gente desenhava pra caramba, e música era um deles. Conheceu junto, praticamente, A gente conheceu junto, e essa coisa foi tomando proporções maiores, né? Assim, os nossos outros hobbies, eles foram diminuindo. Perdendo a importância, né? A importância, a gente foi se apegando mais a isso, saca? E aí, pulando um pouco a história, assim, né? Mas a gente foi conhecendo essas bandas, cara, assim, desde das bandas de rock nacional, como as bandas de metal, né? Que aí eram as bandas clássicas, né, cara? A MTV, cara, teve uma importância grande, cara, porque a gente via tanto Fúria Metal lá, de vez em quando, eu tinha uma fita que eu gravava tudo, cara. Porque passava de vez em quando, né? Aí eu gravava. Eu lembro que eu gravei o show do Iron Maiden com o Blaze Bayley lá no Skull Rock. Aí tinha um Halloween também, né? Eu gravava os clipes, cara. Eu lembro quando passou o clipe de Holy Wars, cara, do Megadeth. Cara, os bichos tocando de tênis branco, velho, aquele cinto de bala, aquela coisa classiqueira, assim, né? Só que tinha de tudo ali, velho. Era fita do rock, né? E tinha muito grunge. Nessa época, assim, que a gente tava se iniciando no metal, assim, a gente escutava grunge pra caralho. E até hoje eu gosto muito. Eu gosto muito de Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots. Eu gosto de Soundgarden. Assim, não é meu estilo favorito, mas eu gosto, assim. Eu tenho uma lembrança afetiva bacana, assim. E também tinha muito disso tudo. Vinha tudo, né, cara? Só que, com o passar do tempo, a gente foi se moldando e tendo certas preferências, né? E foi assim, cara. Eu sei que quando a gente começou a ficar um pouco mais velho, a gente teve... Eu e ele, a gente falou, cara, vamos montar uma banda. Massa, bora. Aí eu queria ser batera, velho. E o bicho falou assim, não, acho que eu vou tocar baixo e tal. Não sei por que ele tinha esse lance com baixo. Acho que era pra ser meio vagabundo, eu acho. Não tem que enrolar, não tem muita responsabilidade. Tem menos corda, é mais fácil. Corda, tocar com o dedinho assim. Não, mas não era por isso, não. Ele era fã pra caralho do Cliff Burton, né? O disco favorito dele, de metal de todos os tempos, na época lá, era o Kill 'Em All. Do Metallica, né? Descasso. Pra mim, o melhor do Metallica, assim, cara. Eu acho esse disco foda. É difícil dizer, mas definitivamente um mega clássico, né? E eu queria tocar batera. Até porque... mas a minha mãe não deixou, cara. Ela ia ter que comprar o instrumento pra mim, né, velho? Assim, eu moleque, né? Então, assim... No final das contas, ela me convenceu, cara, a tocar guitarra. E sabe como é que ela convenceu? Essa história é boa, velho. Quando eu ia pra escola, ela escutava rádio. Isso que eu botava os CDs também. Mas de vez em quando a gente escutava rádio, e uma rádio que ela escutava muito era Antena 1. E, velho, acho que todo dia tocava aquela música Hotel California dos Eagles. E tem um belo solo de guitarra, né? Hoje ainda toca pra caralho. Pra caralho, né? Nunca para de tocar. Nunca para de tocar. E ela aí tocou essa música lá, ela falou, olha os Eagles, olha esse solo de guitarra. Solo de guitarra magnífico, né, velho? Tem dobra de guitarra e tudo, sei o que lá. E ela me convenceu a tocar guitarra por causa dessa música, cara. Aí eu fui tocar guitarra, ela não queria por causa do barulho só, velho. Porque imagina, ter um moleque com uma bateria em casa. E hoje você tem que agradecer ela imensamente, né, cara? Porque fora das quais você ia ter, levando prato pra cima e pra baixo, um instrumento pesado pra caralho, caro, né, velho? E a guitarra te salvou, né, velho? E salvou o metal, que você é um dos maiores produtores de riffs de metal brasileiro hoje, né, mano? Mas eu me considero baterista de coração, cara. Então, cara, e nessa época aí tu costumava comprar muitos CDs e tal, nesse início? Você ainda tem algum desses CDs? E hoje em dia, o que é o formato que você ouve música aí? Qual é o formato? Cara, comprava muita coisa, né, cara? Porque era a mídia que a gente tinha pra consumir na época, né? Na verdade, eu comprava qualquer mídia que fosse ouvível, né? Porque, na verdade, a gente queria escutar o som. Eu lembro que, por exemplo, como eu vi esse clipe do Megadeth, Holy Wars, que eu fiquei fissurado, assim, eu fiquei muitos anos procurando o CD do Rust in Peace por aí, né? Ele não tinha sido relançado ainda. Acho que na época ele não saiu nacional. Não sei se hoje em dia ele já tem nacional. Ele saiu depois de muitos anos, cara. Muitos anos. Mas eu procurei muito, eu ia muito em sebo. Acabei encontrando numa loja, que era uma loja especializada em rock, né? No caso, lá em Fortaleza, cara. Eu fui achar lá um CD usado. O nome da loja era ABCDs. Era de CD, né? Não tinha vinil. Nessa época não tinha muito vinil. Aí eu comprei lá, mas eu comprava muito disco, cara. Tudo que saía de
desses relançamentos da Century Media, da Combat Records, eu pegava tudo, cara. Até que depois, cara, eu comecei a comprar disco, velho, porque eles eram mais baratos que os CDs. Eu tenho até hoje uns discos lá que tem o preço lá, que é R$4. Umas coisas clássicas, assim, Brutality. E foi assim que eu comecei a escutar death metal também, curiosamente. Porque eu não conseguia encontrar mais os clássicos do thrash. Assim, você comprava Creator, Sepultura, esses assim, que sempre tinha, mas tinha muito disco death metal pra vender e eu mal conhecia as bandas, cara. Mas eu comprei Entombed desse jeito, Brutality, Benediction, muita coisa, cara. Foi porque era barato. Aproveitava que o preço tava bom. E você olhava a capa, caralho, que foda. Aí, tipo, pegava lá. E esses discos você tem ainda hoje? Não tenho mais. Tenho tudo. Eu comprei muito, hoje em dia eu parei... eu parei de comprar. Hoje em dia, qual é a mídia que eu consumo mais? Cara, eu uso muito Spotify, cara. Eu pessoalmente... É bom que tem tudo, né, velho? Eu pessoalmente gosto muito do aplicativo. Eu trabalho com computação, né? Eu sou formado em ciência da computação e tudo, e eu acho o aplicativo do caralho, assim. Pessoalmente, ele mudou a forma como eu escuto música, assim. E eu gosto, cara. Eu gosto da conveniência, saca? Praticidade, né? Muita praticidade, assim. E eu compro disco ainda, mas eu gosto de comprar só disco de banda atual, assim. Mas você ganha muito CD também, essas viagens que o Violeta faz e tal, né? Com outras bandas também, você costuma ganhar muito CD, mas eu só fico com os CDs que eu gosto. Os que eu não gosto, eu dou pro Roldão, eu dou pra alguém, aí eles distribuem nos esquemas, assim, saca? Pô, pode me dar também, que eu aceito, cara. Eu te dou, cara. Mas eu parei, né? Eu fiquei cara. sem tocar muitos anos, então eu tô sem atualmente. Ah, sim, sou eu. Cara, e conte o motivo do seu apelido e quem foi o infeliz que o batizou como Capaça, bicho. A capaça dá pra ver aqui, ó. É por causa disso aqui, do formato do cabelo, né, cara? O que é capaça, velho? Não, é porque é o seguinte, cara, quando eu tava deixando o cabelo crescer, aí fica aquele formato, tipo uma assim, casinha, tá crescendo, né? Fica tipo um capacetezinho, velho. Capaça de capacete? Daqueles caras, velho, dos androides do Star Wars, cara, tá ligado? Especificamente do Darth Vader, que ele é tipo um capacetezinho assim, cara. Isso era porque eu tava deixando o cabelo crescer, ele tinha esse formato. E quem botou esse apelido aí foi o Juan, que ele era o guitarrista do Violator na época, né? E ele gosta de botar apelido em todo mundo, cara. Ele botou um apelido no batera na época lá, que era de... velho, que o bicho ensaiava, passava dia, a gente ia lá pra fábrica ensaiar e ficava 2, 3 dias ensaiando, o bicho não tomava um banho, maluco, e tocando batera, velho. Aí ficava só o vinagre, né? Aí jogava assim, vai nagra! Aí só que o bicho apelava, se ele escutar aqui, ele vai apelar. Mas já passou. Hoje tá ele já toma banho, né? Agora toma banho. Ele tá bem cheirosinho agora. Então, pô, aproveita, eu já falei desses primeiros ensaios do Violator, primeiros ensaios, primeiras composições. Uhum. Como é que era esse processo todo? E vocês tudo moleque, né, velho? Bem moleque, cara. Então, que nem eu tava falando, assim, aí o Pony chegou assim, cara, vou montar uma banda. Aí ele falou, vou tocar baixo, aí eu falei assim, cara, beleza, vou tocar batera. Aí depois eu voltei e falei, a batera não rolou não, mas eu vou tocar a guitarra. Então, beleza, fechou. Tem um detalhe também, cara, eu sou canhoto e eu toquei guitarra como destra a vida inteira. Só fui descobrir depois de um tempão que tinha diferença. Mas, assim, já tentou tocar com a guitarra invertida? Cara... Não, mas eu acho que já se habituou já, acho que tanto faz, na real é uma questão de prática, né, velho? Você vai aprender do jeito que te passarem. Tanto é que, velho, curiosidade, você já viu alguém tocando violino pra canhoto, velho? Não existe. Pô, violino é sempre do mesmo lado. Todos os instrumentos clássicos, eles são sempre do mesmo lado. Então, assim, a orientação não importa muito. É que o Jimi Hendrix, ele inovou nesse aspecto, cara, e pra guitarra isso virou uma possibilidade, né? Mas, assim, não existe... Eu acho que do ponto de vista cognitivo do nosso cérebro... Batera também eu nunca vi, não, cara. Com a caixa virada. Tem vários bateras. Tem vários, cara. Vários bateras. Mas eu diria que é mais uma questão de prática, né? Eu não sei, cara. Pra mim não foi... Não sei. Dificuldade, né? Mas assim... Então a gente, desde essa época, a gente decidiu montar a banda e a gente ficou procurando gente, cara. Nessa época eu estudava numa escola diferente que o Pony... Eu mudei. Eu estava ali no CEUB. E o batera, ele tinha acabado de chegar... Ele... Tava no Brasil há 1 ano, que ele é do Chile, né? E eu conheci o bicho, ele curtia rock, assim, som, fissurado de Sepultura na época. Até hoje, na verdade, né, velho? Todos nós. E a gente chegou assim, caralho, tu toca alguma coisa, moleque? Aí eu vi assim, bateria. Tô tímido. Falava pouco português, né? Mas... E aí a gente chegou, pô, então vamos montar uma banda. E aí
teve o outro cara que era da nossa sala também, que era o Álvaro, que ele tocava guitarra. E tinha um brotherzão meu, que era o Bruno, que a gente chamou ele pra ser vocalista. Isso aí nasceu o embrião do Violator, que era uma banda chamada Metástase. Isso foi em 1999. E aí a gente ficou tocando com essa banda um tempão. Meio que a banda deu errado, tipo assim... O Titão, né, que é o Bruno, ele saiu. Depois o Álvaro saiu também. Meio que, tipo, acabou brevemente a banda. E aí eu cheguei pro ponto e disse, velho, bora chamar o Davi lá pra ver se a gente continua a banda e tal. Aí bora. Aí a gente falou com o batera. E, velho, nessa época o Juan, a gente fazia inglês com o bicho. E ele também não tocava, tava aprendendo a tocar, querendo aprender a tocar guitarra. E aí a gente montou essa primeira formação aí. Que era eu, Pony, o batera e o Juan. Isso era o Metástase ainda. E a gente ficou com essa banda. Metástase. Usou esse nome por um tempo ainda? Ficamos usando. De 99 Chegou a fazer show com esse nome? A gente fez uma audição na escola de música lá. Tem gravado isso daí, mas é curioso porque a gente toca Slave Machine, que é uma música da demo do Violator, né? De 2002. Assim, e quando o primeiro vocalista saiu, quem tipo assim, pô, e agora quem vai cantar? Foi uma lance que vocês impuseram ao Pony ou ele já chegou, não, eu vou cantar. Na verdade, eu tô pulando um pouco as coisas, assim. O Titão, que era esse amigo meu lá da escola, saiu. E nessa época eu já tava estudando no Sigma depois. E aí quem entrou pra cantar foi o Vinícius, que era um amigo nosso da nossa sala. E aí ele cantou, ele ensaiava com a gente e tudo mais, um tempão. E ele era o vocalista, então era nesse formato, né, de 5 membros. Só que aí ele saiu e a gente ficou sem vocalista. E aí que a gente pensou assim, porra, eu não sei se... Acho que o Pony se propôs, velho. Acho que... Porque a gente queria simplificar. Esse negócio de ter muito membro é complicado, né, cara? Com certeza. Muito Quanto complicado, menos pessoas, menos mais fácil trabalhar, velho. E eu acho que... Eu não me lembro bem, velho, pra ser sincero, mas eu acho que ele dava umas arriscadas de vez em quando e a gente já gostava, saca? Então, foi muito natural, assim, saca? Bem natural. E o Pony, cara, assim, é uma pessoa que tem um carisma que é dele, né, cara? Parece que ele nasceu com um diabo do carisma, assim, que ele conquista as pessoas públicas. É uma grande qualidade dele mesmo, velho. E assim, acho que foi uma decisão bem acertada, né, cara? Não sei se foi deles, se foi de vocês, foi como um acordo, um consenso da banda, né? Surgiu naturalmente, cara. Acho que da dinâmica dos ensaios mesmo. Assim. Ele é um grande frontman, assim, né, cara? Ele é um frontman. E vocês já montaram com a ideia de tocar trash ou é naquele esquema assim, vamos tocando aí e a gente vai definir o que vai ser? Então, foi exatamente isso, cara. O Metástase era uma parada, assim, muito porra louca. Era a gente aprendendo a tocar e tentando definir um som. Aí, cara, quando mudou essa coisa da formação, que o Pony passou a ser o vocalista mesmo, e a gente conversou mais a respeito, a gente falou, cara, vamos fazer thrash metal mesmo, e a gente decidiu definir. Aí a gente mudou o nome da banda, de Metástase pra Violator. Vindo com uma proposta muito mais firmada, muito mais afunilada, né? Só que a gente pegou as músicas que a gente já tinha, essencialmente, que era do Metástase, e terminamos ali uma demo de 4 músicas e essa virou a Killer Instinct, que é a primeira demo do Violator. É por isso que a gente não gosta muito dela. Pô, eu gosto muito daquela ela legal pra caralho. Ela foi importante, cara, mas eu musicalmente eu acho ela bem complicada, assim. Eu não gosto muito, não. Mas tudo bem, né, cara? A gente tava aprendendo. A história, né, meu? Primitivo. O lance do primitivo, com né, certeza, cara? teve a sua Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito daquela demo lá. Eu tenho até hoje, inclusive, cara. Tá lá em casa, guardado com todo carinho possível, cara. É isso aí. Bora ver o som então aí. Bora ver o Incarceration com Beneath the Chance of Existence. Esse foi Incarceration com Beneath the Chance of the Existence. E Capaz, fale brevemente, cara, de cada um dos trabalhos lançados pela Violator e o que mudaria em cada um deles hoje, inclusive na demo, né, cara? A Killer Instinct. Certo. Cara, eu de padrão, assim, eu não gosto de mudar lançamento, não. Então, assim, pra mim lançou, tem que ser daquele jeito lá, eu tenho que ser fiel. Então, assim... Regravar, então, nunca, né? Cara, putz, velho, difícil. É uma coisa polêmica. Mas, assim, vamos falar dos lançamentos, né, cara? Acho que a Killer Instinct foi a primeira demo, lançada em 2002. Foi gravada no James Studio, ali na Asa Sul. Estúdio do Parente, na época. Foi uma experiência muito legal, cara.
Bem, ela é o que é, assim, não mudaria nada, as músicas são aquilo ali, cara. Depois, em 2003, a gente fez parte aqui da coletânea do CDC, organizada pelo CDC, que a gente gravou lá no MA Studio, com o Dr. Ed. A Fast Food Thrash Metal, né? Que a gente gravou, cara, a gente regravou 2 músicas da demo, que foi Killer Instinct. Isso. A gente regravou uma música da demo, que foi Killer Instinct, e a gente gravou 2 músicas novas, cara, que foi Thrash Maniacs e The Shadow of Death. Inclusive, a Thrash Maniacs é uma das músicas que, se faltar no show, o nego joga pedra em vocês, né, cara? Assim, muito... A gente passou anos sem tocar ela, pra falar a verdade. Mas cara. muito nego reclamava, né, meu? A falta dela. Ela é um né, clássico, assim, né? E agora, assim, tem muita gente que não sabe, né? Mas, assim, Thrash Maniacs, depois a gente regravou ela pra fazer parte do próximo lançamento, que foi em 2004, que foi o nosso... Era pra ser uma demo, mas foi lançado como um EP pela Kill Again Records, pelo Roldão, né? Que é a KA002, inclusive, véio. Foi o segundo lançamento da Kill Again Records. Mas, assim, a versão original de Thrash Maniacs é da Fast Food Thrash Metal, né? E tem gente que nem conhece essa versão, que é a versão original, na verdade, né? E The Shadow of Death é uma música bem legal, cara. Eu gosto dela pra caramba, a gente tocava bastante ela ao vivo e ela só foi lançada exclusivamente na Fast Food Thrash Metal, em 2003, né? Então, 2004 foi isso daí, foi o EP Violent Mosh, que foi gravado, cara, aqui em Taguatinga, na Praça do Bicalho, com o Marcos Paulo, no Orbs Studio. Acho que foi o nosso primeiro lançamento oficial mesmo, prensado, né? Que foi lançado pelo Aqui Alguém, e que começou a nossa parceria com o Aqui Alguém, que é a parceria que a gente tem até hoje, né? Depois disso daí, cara, a gente ficou se preparando um tempão para poder gravar um full, né, um disco completo, e aí a gente repetiu a dose com Kill Again e Marcos Paulo. Em 2006 a gente lançou o Chemical Assault, que é o nosso primeiro full length, e definitivamente o nosso lançamento que tem maior impacto, né? Virou um clássico, assim, vamos colocar, né? E... um detalhe que vale a pena comentar, a capa do Violent Mosh foi feita pelo Valdef, e ele fez também a capa do Chemical Assault. Então, mesmo desenhista, brother nosso, ele trabalhava lá no Borel, agora ele, né, cara? E ele tem o estúdio dele de tatuagem. Só, rapidão, posso te cortar? Claro. Que tem um detalhe curioso, que teve uma banda, não sei se foi do Japão, sei lá, uma banda gringa dessa, que entrou em contato com o Marcos Paulo, porque queria usar a mesma coisa que você usou na gravação do Chemical Assault, né, meu? Eu não sei dessa história, cara. Depois tu pergunta o Biloc, cara. Ele falou, o cara entrou em contato. Foi o mesmo efeito de guitarra? De guitarra, aquele cara fascinado, acho que é um japonês mesmo, que é uma banda japonesa. Cara. E o Marcos Paulo passou as informações que o cara pediu lá, né, meu? E tal. Que essa coisa do timbre de guitarra da época do Chemical Assault, cara, ela aqui entre a gente, né? Porque assim, teve uma leva forte de banda de thrash metal aqui em Brasília, né? Que a gente tava tocando junto, tipo Violator, Slaver, o Pesticide, que não é exatamente thrash metal, mas assim, o Wasted Speech. Tiveram, assim, entre os guitarristas, essa coisa de você usar o pedal que eu usei pra gravar, que foi o Sansamp GT2. Ele virou meio que um clássico mesmo, assim, Eu diria que, assim, numa escala muito menor, mas foi mais ou menos o que aconteceu com o heavy metal da Boss, que é o pedal do death metal lá da Suécia, saca? E numa escala, lógico, não dá pra comparar o tamanho, né? A famosa guitarra cemitério, né, velho? Mas assim, de alguma forma virou um time... Uma referência, uma né? referência, né? Exatamente, assim, é curioso isso. E toda vez que eu vou, eu mostro, tem que ser uma versão específica, porque tem um pedal que tem a luzinha lá no lado, aí esse aqui não presta, tem que ser o mais antigo no meio, que aí ele tem um som melhor e tal. É bem por aí, cara. Até a palheta a gente usava mesmo, tá ligado? Porque é aquelas palhetadas rapidona que é difícil de fazer, né, cara? Então ficou meio que tipo um ritual nosso aqui dos guitarristas de Brasília, bem legal, que todo mundo meio que seguia, assim, saca? Bem bacana. Então, ele tem que voltar aos discos, né, sim, em 2006, cara, Chemical Assault. Aí, cara, a gente lançou em... Caralho, o próximo foi o Annihilation Process, que foi... Acho que foi 2010, cara, se não me engano. Que era pra ser um full length, só que aí saiu mais ou menos assim, 6 músicas, né? Tem gente que chama ele de full length, tem gente que chama de EP. Eu considero ele um full, né? Mas também foi gravado no Marcos Paulo. Cara, esse disco aí é o único disco que ele tem uma gravação assim... Não é nem a gravação, cara. É a mixagem que a gente optou por ele. Não ficou legal. Talvez eu repensaria em
Hoje em dia a gente, novo, né? As faixas estavam todas com o Marcos Paulo, a gente não fez o backup disso e o quartinho que ele guardava os HDs dele lá, entrou água, a gente perdeu, então não tem mais como. Mas assim, se eu fosse mexer em alguma coisa, eu mexeria na mixagem DCI. Talvez hoje em dia tenha espaço para remasterizar. Acho que é um grande disco, mas ficou muito prejudicado pela mixagem, que não foi culpa do Marcos Paulo, obviamente, mas a gente mesmo na época não soube conduzir o processo. Mas ele tem a melhor capa do Violator até hoje, eu acho. Aí nesse disco a gente começou a fazer a capa com o Andrei Buzikov, que é um artista americano lá, que tava fazendo muita coisa de trash na época. Ele fez muitos Power Waste, são umas coisas bem bacanas. 2010, beleza. Aí, cara, chega de EP, material mais curto, a gente decidiu lançar um outro full, né? Que nesse caso foi o Scenarios of Brutality. A gente gravou em 2012. Em 2012, no meio do ano, a gente fez uma empreitada bem legal, que foi passar um mês na Europa. E para custear a viagem, né, a gente fez 2 semanas de turnê e 2 semanas de gravação. Aí a gente fez o mês de julho inteiro, pegou a primeira semana do mês de julho, turnê, aí as 2 semanas... Do meio. Não, desculpa, foi o contrário, velho. Primeira semana de julho foi a gravação da primeira metade do disco, depois as 2 semanas do meio, turnê, e a última semana terminando de gravar. Então, ficou as pontas, gravação, e o meio, a turnê, né? E a gente gravou lá na Alemanha com Andy Klassen, que é ex-marido da Sabina Klassen, que é daquela banda Holy Moses, né? Que hoje em dia é uma banda grande e tal, mas era clássica do thrash metal na época. Era um estúdio muito fera, cara, onde gravaram várias bandas fodas, inclusive o Crisium gravou vários discos lá. E, cara, ele foi gravado em 2012, a gente só conseguiu lançar ele em 2013. Era pra sair em 2012, eu tinha muito essa coisa, eu queria manter um intervalo de 2 anos. Mas aí isso aí saiu em 2013. Aí depois disso aí, cara, o Violator teve uma pausa, que, cara, eu tava tentando lembrar, mas eu não lembro exatamente qual foi a pausa. Eu sei que a gente passou, em termos de lançamento, né? A gente ficou sem lançar nada até 2017, que foi quando a gente lançou The Hidden Face of Death, que foi um EPzinho com 2 músicas novas e 2 covers a gente gravou. A gente gravou um cover do Êxodo, Strike of the Beast, e a gente gravou... Qual foi o outro cover, velho? Não tô lembrando. Bicho, depois eu vou lembrar. Mas foi isso, cara, e esse foi o último lançamento. Foi isso aí. Então, cara, agora eu queria que você falasse um pouquinho aí das distintas bandas Scumbag e Pesticide, do tempo que você tocou nessas bandas aí, o Scumbag aí com esse... E teve com esse chato aí, Dead também, né, cara? Que eu tinha me esquecido do Considered Dead, cara. Que porra, foi bom pra caralho essa banda aí, meu. Foda. Você tocou com esse cara chato aí, tu é muito doido mesmo, hein, velho? Pois é, cara. Quais foram os anos, Felipe? Você lembra, velho? Eu não me lembro, velho. Eu tava tentando lembrar. Que inclusive tem uma gravação perdida do Scumbag, né? Eu tenho ela. Ah, tu tem essa? Eu tenho a master dela, mas tem no YouTube, pô. Tem não, velho. Não tem, eu já procurei. Tem, você acha 1 milhão de bandas chamadas Scumbag, mas o Scumbag mesmo não tem, velho. Tá, eu tenho lá. Não, eu vou pegar e vou te mandar. Aí, pô. Manda essa porra, velho. Mas então, cara... O Scumbag eu acho que foi a minha primeira banda paralela, né? Tipo, os caras do Violator todos tinham banda, outras bandas além do Violator. Era tipo a carreira solo do CDC com o Violator de suporte, né? O Violator que foi acho que o Pônei, cara, que idealizou a banda, né, meu? Tanto que o nome foi dele, cara. Foi nós, Scumbag foi o nome dele. Foi eu, o Batera e o Pônei conversando, né? A gente conversou sobre a ideia de ter uma banda, outra banda e tal. A gente tava escutando muito da Palm Death na época, grind, assim, death metal também. E aí a gente, caralho, bora montar. Aí, tipo, eu, guitarra, batera na batera, Pônei no baixo só. Aí o Novato, né, que na época do Possuído pelo Cão, na outra guitarra. E, velho, Felipe CDC nos vocais. Foi bacana, velho. Foi um... A gente fez umas músicas bem legais, né? Foi bem legal. E saía muito rápido. A gente fazia 2 músicas por ensaio. Que, assim, que pro processo criativo do Violator, isso é muito... muito rápido, né? Eles são menores, né, velho? São curtos, mais simples, né, cara? É menos descompromissado, mais descompromissado. Pô, tu viu que eu até mandei pro Pônei, cara. Tem um Scumbag DJ, cara. Tu viu isso, mano?
Tem um monte de coisa scumbag, velho. Por isso que eu tô te falando. Caralho, aí, pô, roubaram o teu nome aí. Você põe no YouTube lá, tem tudo menos a banda de vocês, velho. Caralho. Tem que pegar esse negócio lá nos meus arquivos, lá no meu HD lá. E assim, pelo menos botar nas plataformas, né? E o Consider Dead, cara? Como é que você entrou na banda assim? Como é que foi esse convite pra você entrar? Então, tem que falar do Pesticide pra falar do Consider Dead, né? Verdade, né, cara? Cara, o Pesticide... O que aconteceu? O Pesticide lançou a demo deles, né? Que foi a Hellish Warfare. E o Renato, que era o outro guitarrista, né, o Luiz e o Renato nas guitarras, o Theo Meteoro, que era a batera do Slaver na época, e o Yarlis, que era baixo vocal. Eles gravaram essa demo e o Renato saiu da banda. E eles estavam precisando de outro guitarrista, cara. E assim, essa demo aí, cara, do Pesticide é um negócio assim, avassalador, assim. Eu não sei, pra quem não conhece, assim, vá atrás, que eu acho que é uma das melhores coisas que o Distrito Federal já gerou, na minha opinião, né? E eu fiquei assim, velho, tão embasbacado, e eu curtia muito essa proposta de som. Eu queria muito ter uma banda de death metal, e eu não tive, né? Eu tive esse projeto com o Scumbag, e, pô, já era brother pra caralho do Theo, e aí, assim, surgiu muito naturalmente, assim, os caras me chamaram pra entrar. E aí eu fiquei tocando com os caras um tempão, acho que foi de... Eu tinha anotado aqui, velho, mas acho que foi 2008 até 2010, uma coisa assim. Você chegou a gravar 2007, demo com os caras, né, meu? Não, eu não gravei nada. Não, quem gravou foi o Renato. Pode crer. O Renato, só que aí depois que saiu a demo, ele saiu. Eu não gravei nada com o Pesticide, cara. A gente só ensaiava e fizemos shows ao vivo, né? E aí eu toquei, se não me engano, foi de 2007 a 2010, cara. Só que aí, cara, teve um desentendimento entre a galera e, assim... Normal, mais a dinâmica da banda mesmo, assim, cara, sabe, comprometimento, ensaio, não sei o quê. E meio que a gente rachou. Eu e Arles, a gente decidiu continuar fazendo death metal na mesma proposta, e a gente montou o Consider Dead, e o Luiz e o Theo continuaram com o Pesticide, né? Aí, pra finalizar o Consider Dead, a gente chamou o Batera, cara, ele tocava com a gente no Scumbag, assim, e continuei tocando com ele sempre no Violator. No começo do Consider Dead, velho, ou num período, pelo menos, do Consider Dead, o Violator, ele tava em pausa também. Então foi uma época que a gente pôde focar mais, assim, né? E na outra guitarra entrou o Marcão. O Marcão era do Low Life, né? E tocou no Ameaça Cigana também, o Low Life crossover, Ameaça Cigana de hardcore. E essa foi a formação, cara. Assim, ele veio dessa ruptura do Pesticide, aí viraram duas bandas. E... foi isso, cara. A gente lançou uma demo que eu produzi ela, né? Eu gravei, mixei e masterizei, né? Então... Que até o som que a gente tá ouvindo de BG hoje do programa é essa demo aí do... legal. Considerei. Massa. E foi isso, cara. A gente lançou essa demo e aí a banda continuou ativa até eu ir embora pra Irlanda em 2018, cara. Cara, e você sempre foi uma pessoa assim, muito inteligente, né, cara? E dedicada. Sendo assim, queria saber se você tem pretensão, cara, em trabalhar como produtor futuramente, né, cara? Visto que já ajudou a produzir CD de algumas bandas, como né, o próprio Terror Revolucionário, que inclusive, cara, foi o nosso melhor trabalho de estúdio foi com você produzindo, cara. Caralho. E Subterror e outras bandas também, né, meu? O próprio Consider Dead, né, meu? Cara, eu adoraria me aprofundar mais nisso assim, mas eu não tenho o tempo necessário, velho, pra poder ficar no... saber, né, ter o corpo de conhecimento necessário para poder fazer um bom trampo, assim. Eu acho que essa coisa de home studio, na época eu comecei, tava engateando muito e eu consegui fazer algumas coisas legais, mas hoje em dia eu tô muito defasado, tem uma galera fazendo coisas muito legais. Eu pretendo fazer isso no futuro, mas isso aí só vai acontecer provavelmente quando meus filhos estiverem mais velhos, cara. Mas isso aí vai ser um hobby pessoal meu, assim, hoje em dia eu não tenho como me comprometer a isso não, assim, infelizmente. Então, cara, pô, já que a gente tá falando de produção aí, queria que você falasse um pouquinho aí do Violator, né, cara? Vocês começaram a produzir disco novo, como é que vocês vão gravar com cara gringo? O Pony falou mais ou menos aqui, como é que é? Tu que entrou em contato com o cara, tu que indicou, fala um pouquinho desse... Eu geralmente eu pego mais essa responsabilidade de dar o direcionamento, assim, né, musical e também sugerir qual é o tipo de som que a gente vai tirar, quais produtores ou quais propostas estão sendo mais legais, assim, né? Da mesma forma como eu escolhi o Andy Class, entrei em contato com ele lá em 2012, né? Então, cara, a gente tá compondo
Eu, pessoalmente, eu tenho essa coisa, assim, de que a gente já lançou EP pra caralho, eu não quero mais lançar EP não, velho. Assim, acho que dá muito trabalho. Quase o trabalho de um disco, velho. Sendo que você lança pouca música. Então, assim... Então, assim, a gente conversou e chegou à conclusão de, cara, o próximo lançamento vai ter que ser um disco. Isso na época da pandemia, né? Eu morando lá na Irlanda. E a gente falou, cara, vamos começar a escrever as músicas do jeito que dá aí e vamos começar a fazer. E a gente fez isso, tanto é que eu voltei pro Brasil agora em dezembro, faz pouco tempo, né? E a gente já tinha muita coisa pronta. A gente já tinha quase 6, 7 músicas prontas. E o escopo que a gente quer são 8 músicas. A gente quer escrever 8 músicas. 8 músicas, assim... A proposta desse disco é serem músicas mais longas, assim, quase como se fosse um Ride the Lightning do Metallica, assim, sabe? 4 músicas de um lado, 4 de outro, músicas, assim, com 5 minutos, entendeu? Na minha direcionamento, assim, foi pegar coisas que a gente sempre ouviu, mas que a gente utilizava menos, assim, referência, e mais antigas, né? Coisa mais de 85, 87, então, assim, Slayer, Hellwait, sabe? Possessed Seven Churches, esse tipo de coisa, assim, cara. Hellhammer, mais Celtic Frost, Sodom velho, In the Sign of Evil, sabe? Coisas que sempre foram nossas influências, mas assim, a gente tinha mais influência... Não eram tão latentes, né? Não tão latentes, Continua o Violator, cara, assim, tem as influências básicas que não mudam, né, cara? Mas assim, a gente tá com os pitadas um pouco mais variadas, assim. E aí, pra gravar esse disco aí, cara, eu sempre escuto muito as bandas atuais do gênero, né? Tanto de death metal quanto de thrash, Eu gosto, cara, me dá um frescor, assim, saca? Me dá ideia nova de riff também, de tudo, assim, me interessa. E também a parte da produção, né? Você ficar por dentro das produções que estão legais, assim, cara, a gente tá vivendo um momento muito especial, assim, né? As gravações novas, produções novas, elas estão tão boas quanto as clássicas velhas, assim, coisa que na década de 2000 isso não acontecia. As gravações da década de 2000 eram péssimas, assim. Hoje em dia a gente tem direcionamentos artísticos, assim, do ponto de vista da produção, assim, realmente, assim, valorosos, né? E aí, cara, tem essa banda da Bélgica, que é o Esquizofrenia. Eles são uma banda de death thrash, agora eles estão indo mais pro death metal. Mas eles fizeram um lançamento com uma sonoridade muito foda, que eu gostei pra caralho. E a gente decidiu fazer o trampo com o mesmo cara que gravou eles, que é o Yarn. O Yarn, ele é da cena também lá da Bélgica, né? Da cidade da Antuérpia, que é a parte da Bélgica lá que eles falam Flemish, né? Que é um tipo de holandês, mais ou menos. E ele toca numa banda chamada Carnation, de death metal. Boa banda também, boa pra caralho. E é isso, cara. A gente vai... Aí vocês vão trazê-lo pro Brasil, então, né? Exato. Da outra vez a gente foi pra Alemanha, dessa vez a gente decidiu trazer o cara pra cá. Fica até mais barato, né? Trazer o cara do que vocês 4 irem pra lá. Em parte, cara, acaba saindo tudo muito caro porque a gente alugar o estúdio aqui é caro, saca? Tipo, lá ele tem o estúdio dele. Então, assim, a gente não... Acaba que essa questão do custo... Dá meio quase um 0-0, né? Mais ou menos. A questão é porque como... Acho que seria muito mais fácil pra gente, cara. Fazer em casa, todo mundo com filho agora, o caralho com a família. A gente ficar 2 semanas lá só pra gravar seria um pouco luxo demais, que eu acho que pra gente seria um pouco difícil, assim, fazer na prática. Mas também eu acho que tem uma questão, assim, porra, gravar em Brasília, em casa, que nem... O Beneath the Remains foi gravado, assim, do Sepultura, né, cara? Eles trouxeram o Scott Burns pra gravar Nas Nuvens lá no Rio de Janeiro. E, assim, eu adoro aquela produção, cara. Eu prefiro do que a produção do Arise, por exemplo, que foi gravada depois. Gringa, né? Eles lá no Morris Sound, né? Eu acho que a experiência de fazer isso daí é muito interessante, né? Então a gente queria vivenciar isso e ele também ficou a fim de fazer isso, então... E você já tem um nome definido pro disco ou ainda não? Não, cara, a gente tem uma listinha lá de nomes, a gente tá chegando no nome lá, mas eu não vou falar ainda não. Porque... O Pony quis contar também não. Não posso falar não, porque enquanto não tá fechado, não tá fechado. Mas já definiu a quantidade de músicas, pelo menos? O artista que vai fazer a capa? Já, tá definido. O nome do artista você pode falar. Não prefiro não. Talvez o Pony tenha até falado, cara. Falou não, velho. Não, safado. Melhor não. E vocês estão pensando em LP também? Porque tu falou 4 de um lado, 4 do outro. Com certeza. Já estão pensando no LP?
Não, vai mandar prensar que tudo. Tinha, Pô, tinha fazer isso, né? Que a galera capa dupla, igual a esquizofrenia. Assim, a galera pensava no LP antes. Seria foda, cara. Eu acho que a gente vai conversar com o tesoureiro Roldão lá. Aproveita que ele tá empolgado, como diz o Pony, que ele tá solto no mundo. Mas, cara, o formato do disco, ele é pensado pro vinil. Tanto é que meio que o disco, ele tem... 2 começos e 2 fins. Ele tem o final do disco, obviamente. Fazia muito isso, mas né? Música 1 e música 4. Tipo, se você for pensar na energia do disco, ela vai assim, né? Ela vai começando, aí chega no ápice, aí termina o primeiro lado. Aí depois a mesma coisa pro outro. E lógico, tem que ter também a visão mais ampla do disco como todo. Mas assim, ele foi pensado na experiência de escutar os lados, né? Então isso tá na nossa cabeça pra caralho. Então bora ver som aí. Bora ver o Cemitério com Pague para Entrar e Reze para Sair. Esse aí foi Cemitério com Pague para Entrar e Reze para Sair. Capaça, você faz parte dos times de guitarristas tarados que possuem um monte de guitarras, cara? Ou você sim tem um equipamento, 1, 2, 3 guitarras e tá bom? E, cara, como é que é sua guitarra, sonho de consumo? Sua guitarra, você já tem essa guitarra que é seu sonho de consumo ou ainda não, cara? Como é que é seu material de trabalho dentro da Violator? Cara, eu não sou desses caras tarados de guitarra, velho. Eu acho que eu sou meio minimalista, pra falar a verdade, assim. É porque, cara, eu não me considero muito guitarrista, na real, assim. Eu gosto de fazer riff, assim, saca? Mas a guitarra é meio que... É um instrumento, mas eu não fico psicando a guitarra pra caralho. Eu tenho 3 guitarras, cara, a última que eu comprei foi quando eu fui na Europa gravar lá em 2012, assim. Então faz mais de 10 anos que eu não mexo com isso. E eu não gosto de usar muito pedal. Não porque eu não acho legal o lance dos timbres, mas é porque o show do Violator geralmente é tão caótico. Se você tem um setup muito complexo, ele dá muito problema. Alguém velho. pisa, já é. Tipo assim, aí sai um cabo aqui, desconecta uma fonte, aí qualquer coisinha dá problema no show. Então, assim, eu prefiro mais ter uma coisa simples e que funcione, velho. Tem que ser confiável, saca? E pra guitarra é isso também, saca? Eu não tenho a minha guitarra dos sonhos. Pra mim, o ideal seria ter uma Jackson Range Rhodes, que eu tenho 2, né? Então eu queria ter uma terceira, mas bem minimalista. Tem que ter um Floyd Rose. Eu gostaria que ele tivesse só um captador na ponte e um botão de volume, velho. Só isso. Eu não quero... Essas guitarras geralmente vêm com muito captador, muito botão. E... Bem, eu não tenho essa guitarra. E você já pensou em um luthier pra fazer essa guitarra que você tá pensando? Já, cara. Já fui no Moza aqui em Itaguá conversar sobre isso. Já fui no Jadiel. Mas eu penso muito na hora de fazer as coisas, cara. Aí eu fico namorando as possibilidades. Aí eu olho pra minha guitarra, velho, tá dando pro gasto, então não vou fazer, não. Eu não costumo ser muito impulsivo com essas paradas, sacou? Cara, e você, enquanto pai guitarrista, você incentiva os seus filhos de alguma forma a tocar, aprender instrumento? Como é que é esse processo? Não, cara. Não incentivo. Eu acho que... Isso é uma coisa minha demais, assim. Eu acho o seguinte, cara. O Guilherme, meu filho... Eu tenho o Guilherme, de 8 anos, e a Mariana, de 2. Eu acho que ele é muito novo. E eu acho que ele tem interesses muito distintos do meu, assim, naturalmente, assim, sabe? E eu quero dar espaço para ele explorar as coisas dele, assim, da forma como ele achar melhor. É óbvio que ele sempre vai ver a guitarra lá em casa, ele vai sempre ver os discos. E se ele tiver interesse, ele vai vir atrás, assim. Eu prefiro dar espaço pra ele, assim, nesse aspecto, assim, sabe? Não, mas beleza, mas nesse sentido, assim, se você vê que o moleque tá tomando gosto pelo bagulho, assim, você agir, né, tua exposição é do rock também e tal, vocês vão incentivá-lo, assim, os incentivaram, né, cara? Do mesmo jeito que sua mãe... Que é a TT, né? O pai do Pony incentivaram o Violator. Claro, definitivamente. Mas de pegar no carro, colocar e viajar igual o pai do Pedro fazia. Com certeza faria. Se partir dele o interesse, o engajamento, com certeza, cara. Até porque, assim, cara, eu acho que o envolvimento musical, de você tocar um instrumento, é uma coisa assim... É muito saudável, cara, assim, você saber música minimamente, assim, ritmo, um pouco de harmonia, melodia, isso é uma coisa que te engrandece na vida demais,
Fora que é uma coisa assim, te ocupa, velho. É uma tarefa ocupacional muito boa pra sua cabeça e quase terapêutica, cara. Assim, fora que tem todo. A música sem essa coisa social também não existe, né? Você se envolver no meio social onde as pessoas estão conversando sobre música é uma coisa muito saudável, cara. Sabe, se a gente tá falando de música, sobre. É diferente de falar de YouTube, é diferente de falar de compra, é diferente de falar de, sei lá, sabe? Esse tanto de merda que a galera fala, principalmente as crianças hoje em dia, né? Então, assim, acho que é tudo de bom, cara. Tudo de bom. Fora o fato que a música também desenvolve o raciocínio da pessoa, ajuda até nos estudos, né, cara? Sim. Com certeza, cara. Inteligência musical é uma coisa que é maravilhosa. Mas eu acho que ele não chegou ainda, o Guilherme, ele não chegou ainda nessa fase de desenvolver a musicalidade dele ainda. Eu vejo isso, assim, sabe? Mas, assim, cada criança tem um tempo, né? E suas preferências, os talentos e tal. Ele é muito mais das questões gráficas, velho. Ele gosta muito de desenhar. Ele tem uma visão para as artes, assim, visuais, plásticas, assim, muito mais aguçada do que pra música. É o que eu noto, assim, sabe? Mas é da personalidade dele, né? Pô, de repente faz uma capa do Violeta no futuro aí. Sabe, bicho, ele faz uns monstrão cabulosos, velho. Faz mesmo. Pô, dá pra assim. colocar um desenho no encarte, ele ia ficar felizão, hein, velho. Porra, ia. E eu acho que ele vai chegar a fazer uns desenhos muito feras aí, cara, com o passar do tempo. Cara, e como foi essa pilha, assim, cara, de abandonar um excelente serviço no Brasil e se mudar pra família pra Irlanda, cara? Por quanto tempo ficaram por lá e por quais motivos resolveram voltar? E, cara, a Violeta teve, de alguma forma, peso sobre esse retorno de vocês ao DF e ainda continua. E estando em solo brasileiro novamente, como você enxerga uma onda anti-imigrante que está rolando em grande parte da Europa nesses últimos anos, inclusive na própria Irlanda, né, meu? Sim. Cara, vamos lá, colocar de forma... Assim, mudar de país, cara, é uma decisão muito séria, é uma decisão muito grande, principalmente eu que fui com o filho, o Guilherme tinha 2 anos de idade. E, na verdade, nunca é um motivo só, né? São vários motivos, né? Pessoais, profissionais e tudo mais, assim. Mas, assim, eu pra ser sintético, cara, eu diria que o que me motivou muito a querer sair do Brasil na época foi porque... Cara, a situação política do Brasil, ela tava ficando péssima, né? Do tipo, assim, em 2014, começou aquela crise toda lá do governo Dilma, inflação... Pauta bomba, né, velho? Eduardo Cunha, não sei o quê. Foi quando a gente viu toda aquela coisa, assim, da ascensão da direita, quase que aquele proto-bolsonarismo, né? E, cara, eu sentia muito na época, assim, de que, velho, o ânimo na sociedade tava muito agressivo, saca? Assim, e tava ruim, assim. Eu era funcionário público na época. As condições materiais, tanto de conflito como assim, as perspectivas de melhora, elas pioraram muito, porque aí a Dilma foi impeachmentada, não sei o quê. Tipo assim, tudo levava a gente a crer que a coisa tava indo meio pro buraco, assim, saca? E quase foi, né, velho? E quase foi. E assim... Na verdade, a gente foi e voltou, conseguiu emergir novamente, né, cara? E assim, cara, eu realmente, eu pessoalmente, você tava sofrendo pra caralho com a situação toda, assim, saca? Angustiado. Caralho, que levando tudo isso que tava acontecendo muito a sério, né? Tipo... E assim, por ser funcionário público, assim, com muita gente aqui em Brasília, cara... Tem uma questão, tipo assim, velho, se você quiser ganhar mais grana, ou você quiser passar ter um emprego melhor e se manter no funcionalismo público, você só vai fazer se você passar um outro concurso. Porque a carreira tá escrita lá, mas assim, o reajuste mesmo tava tudo congelado, eles congelaram todos os concursos. E assim, a situação tava muito desagradável, cara. E nessa época aí surgiu os recrutadores lá, porque eu trabalho com computação, né, velho? O mercado da computação, da programação, da engenharia de software é muito aquecido, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, e eles me convidaram, cara. Eu falei assim, cara, e aí, tem vontade de testar, vir morar aqui? Aí eu falei, porra. Aí eu pensei assim, pô, caralho, já fiz coisa pra caralho aqui, né, velho? Assim, quem sabe ter uma experiência lá de 1 ano, 2 anos, né? Ver lá e vivenciar outra coisa, levar meu filho que tem 2 anos de idade, quem sabe ele aprende a falar inglês e tudo mais. Eu pensei assim, cara, velho, é meio que dar uma pausa nas questões para poder ter uma experiência diferente mesmo, né? Que é o que muita gente faz quando faz intercâmbio, coisas do tipo. E pela essa conjuntura toda, assim, da vida brasileira e outras questões pessoais minhas também, eu decidi topar, cara. Aí eu tirei licença do meu trabalho lá,
tirei uma licença de 2 anos para licença para interesses particulares. Então, meu plano era ficar 2 anos, né? Só que, velho, nesses anos, cara, eu fui em 2018, fevereiro de 2018. Final de 2018, outubro de 2018, teve as eleições, né? Aí o Bolsonaro ganhou, cara. Então a coisa foi piorando demais, velho. Aí eu, caralho, meu irmão, tipo, puta que pariu, velho. Tipo assim, sair, o cara ganha, aí de repente vem pandemia. Então, assim, cara, o cenário que você olhava de fora olhando pro Brasil era um negócio assim, apocalíptico, velho. Assim, o negócio tava muito feio. E aí, cara, eu falo assim, meu irmão, nesse momento, assim, não tem condições de eu voltar, tá ligado? Porque aqui, queira ou não, as coisas foram dando muito certo pra mim, profissionalmente lá. E a gente tava, velho, vivendo a nossa vida, né? Tiveram muitos desafios, cara. Você ter uma família lá sem apoio, sem uma rede de apoio, sem ter outros familiares, é muito difícil, velho, demanda muito. E uma pandemia no meio disso daí, cara, quebra cabuloso, assim, mas isso, de certa forma, assim, pra vocês vendo lá, acabou fortalecendo esse vínculo de vocês familiar, né? Você agir, né, cara? Os filhos. Definitivamente, e tal, né, velho. A gente voltou muito forte, cara, muito com uma parceria, com uma cumplicidade muito grande, assim, sabe? O que acontece, assim, por um momento durante a pandemia, no meio do governo Bolsonaro, eu pensei assim, cara, acho que vou desistir de voltar pro Brasil, porque o negócio tá muito feio. É uma pena, cara. Eu sempre sofri muito com essa possibilidade. Todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu gosto daqui, que eu gosto de Brasília, gosto da nossa cena, gosto da nossa cultura, tudo. Então, foi uma coisa com pesar muito grande, mas que eu pensava assim, cara, mas eu acho que vai ser melhor para as crianças, acho que vai ser melhor para minha família como um todo, né, cara? Acho que é raro você ver uma pessoa que... Eu conheci muito imigrante, né? E é muito difícil, velho, você conhecer um imigrante que tá 100% satisfeito, que não pensa em voltar. É raro, é muito raro, porque a vida lá é uma vida muito solitária, sabe? Você não tem essa integração social que você tem no seu país ou na sua cidade de origem, né? E, cara, a questão também é que nessa época toda aí, eu me dediquei muito ao Brasil, cara, a entender o Brasil, assim, eu li muito livro, cara, eu comecei a acompanhar muito conteúdo na internet pra entender por que o Brasil era assim, cara, você começa a ver tanta disparidade, tanta discrepância, por que as coisas lá são assim, por que assim não é, e cara, eu entendi, assim, um pouco mais, assim, esse entendimento me fez entender também de que, assim, cara, o Brasil tem coisas maravilhosas e tem coisas terríveis que muito provavelmente vão continuar assim por muito tempo, cara. E uma das coisas que me fez foi ter uma certa sensação de aceitação, cara, do tipo assim, cara, você tem que aceitar algumas coisas, tipo assim, eu acho que a gente tem que lutar para o Brasil melhorar, mas, assim, muita coisa a gente não vai ver acontecer na nossa geração, velho, assim, saca? Tipo, a gente tem que continuar fazendo com isso, mas, assim, a gente tem que trabalhar nisso como uma possibilidade e lidar com as coisas boas que a gente tem, saca, velho? E também ficar otimista pra gente também fazer o que a gente pode dentro da nossa capacidade, né? Porque a gente faz o que a gente pode, né? A gente não pode... Tem muita coisa que a gente não consegue fazer, assim. Então, muito dessa minha reflexão me fez... Foi me munindo também de ideias sobre a possibilidade de voltar, cara. Que na prática é o seguinte, cara. Porra, o Brasil aqui tem muitas coisas difíceis, mas assim, cara, a gente passou uma experiência legal lá, foram 6 anos. Foi de 2018 até o final de 2023, no caso, né? Que agora faria 6 anos, então assim, quase 6 anos. Mas assim, foi bom também. Tipo assim, foi uma experiência do caralho. E a gente faz a gente aprender as coisas boas e dar valor às coisas que a gente às vezes nem vê aqui, saca? Com certeza. Agora, bicho, me fala uma coisa assim. Quando você... Obviamente, cara, você acompanhou a turnê do Violator, né? Com o Felipe, né, cara? Uhum. Aí você vendo lá no YouTube, lá o cara tocando, você fala assim, caralho, esses filha das putas estão tocando sem a minha presença, eu fundei essa porra. Eu comecei a falar assim, porra, cara, eu queria estar nesse show, eu tinha que estar nesse show, né, cara? E outro, cara, assim, aproveitando que foi tão legal, assim, pro Violator, esse período com o Felipe também, né, cara? Porque é um amigo de vocês de muitos anos, né, o Felipe, cara, e tal. Vocês cogitaram em algum momento, cara, de meter umas 3 guitarras no Violator, pelo menos em algum show assim, cara? Sei. Cara, não que eu saiba. Não Não houve essa possibilidade, não. É que assim, cara, na verdade, esse ano de 2023, né,
eu fiz só um show com o Violeta, no caso foi na Alemanha. Aí eles fizeram vários outros shows aqui, né? Na América do Sul, no caso. Ele foi todo bem conversado, assim, né? Então, assim... eu fiz esse meu plano de voltar, cara, foi com 1 ano de antecedência. Então, assim, na verdade, em dezembro de 2022, eu já tinha falado pra eles, assim. Só que 2023 era um ano que, assim, pô, pós-pandemia, tudo, né, cara? Assim, teve essa questão também. Eu acabei enrolando, eu não expliquei, assim, mas, assim, o fato do Lula ter ganhado, cara, ajudou muito, velho, a eu voltar, né? Porque, assim, porra, beleza, tipo, pode não melhorar pra caralho, assim, mas pelo menos... Não piora mais. Não piora, né? E muda do ponto de vista... Eu acho que dá uma arrefecida nos ânimos também, sabe? Tipo assim, a gente entra um pouco mais na normalidade, que é o que deveria ser, assim, né? Na verdade, eu acredito, cara, que infelizmente esse mal plantado pelo Bolsonaro, esses seus seguidores malucos, ainda vai germinar muita coisa ruim no Brasil ainda, saca? Mas esse fator da esquerda ter voltado... A esquerda que eu digo assim, né, que a esquerda, o PT não é... A esquerda que já foi um dia, né, cara, e Sim. tal. Mas, de qualquer forma, é um partido, é um governo hoje que pelo menos respeita, né, a civilidade versus civilidade, né? Exatamente. É exatamente isso que está em jogo, assim, cara, eu acho. Perfeito, cara. Então, assim, o que eu quis dizer é o seguinte, é que a conjuntura foi mudando de uma forma que voltar para o Brasil passou a ser uma coisa muito, muito ótima, assim, uma possibilidade muito boa. Mais viável, né? Mais viável, Só que, cara, da mesma forma que você faz um planejamento e demora para você ir, cara, pra você voltar é 1000 vezes mais difícil, cara. Porque você já tem tudo lá, tipo assim, alugando casa, carro, não sei o quê, escola de criança, então é um processo longo. Então, assim, eu demorei 1 ano pra eu ir fechando isso daí, né? E assim, cara, sobre... E o Violeta, assim, depois, cara, que eu tive filho, cara, as minhas decisões sempre foram assim, cara, primeiro eles em primeiro lugar. Então, assim, eu fui pra lá pensando neles e voltei pensando neles também, porque eles terem uma convivência... E aí, nessa época, a minha filha Mariana nasceu lá durante a pandemia, ela tem 2 anos agora, né, mas ela fez 2 anos aqui no Brasil, já tava morando aqui. E, assim, É que é difícil ser imigrante, saca, velho? Você sente falta de uma certa sociabilidade que lá eles tinham de forma muito limitada. O clima é uma bosta, tá ligado, velho? Pô, aqui as crianças brincam assim, vai pra piscina todo final de semana se quiser, vai pro lago, joga de bola na rua. Lá é outro tipo de vida, cara. E eu acho que isso aí tava impactando, foi legal, teve uma experiência foda. O Guilherme aprendeu inglês, voltou bilíngue e tudo mais, mas assim, acho assim, tá bom, né, cara? E, cara, a mesma coisa também pra minha esposa, pra Gi, né? Tipo assim, ela foi lá, ela teve um momento maravilhoso de poder cuidar das crianças e tudo mais, mas chegou um momento que ela queria se integrar mais no mercado de trabalho, se integrar mais à sociedade também. Voltar às raízes também. Voltar às raízes, cara. E assim, parece assim, cara, acho que a gente já conseguiu tanta coisa, cara, já foi tão legal... E, pô, lá o Brasil tá chamando a gente, né, cara? Olha só como as coisas estão melhorando. E aí a gente pensou nisso e eu falei, não, beleza. Então, assim, no final do ano, lá, Natal, Ano Novo de 2022, a pessoa, pô, bora voltar? Então, bora. Então, assim, então pensei assim, ó, final de 2023 eu tô de volta. Esse foi o plano. E aí, os caras estavam a fim de tocar, né, cara? Eles estavam muito justos também, né, velho? Eu saí 6 anos fora, coisa do tempo pra caralho. E, cara, eu devo admitir assim, cara... É esquisito pra caralho pra mim, velho. Eu fico dividido, né? Do tipo assim, porra, você fica enciumado mesmo, assim, do tipo, caralho. Criou o bagulho todo, né? Você fica enciumado, cara. Mas é o tipo da coisa que você tem que pensar assim, velho. Você tem que vir com uma estrutura racional em cima e falar assim, velho, eu quero faixa, velho, porque... Tipo assim, cara, você saiu, você fez suas paradas, tá ligado? Os caras precisam tocar, eles têm o direito de fazer isso, sacou? E é isso, cara. Acho que foi bom. Acho que o saldo pro Violeta foi maravilhoso, assim, saca? Além deles pessoalmente terem tido essa experiência muito boa de tocar, né? Mas reativar a banda também depois de um período de pandemia, de um período de certa inatividade, né, cara? Fora que, assim, cara, tem um aspecto que é muito bom, é que, assim... Como eu era meio, assim, eu tinha um papel forte, assim, enquanto guitarrista no Violator, eu sentia que
quando eu não podia, ou quando, sei lá, dava pau na minha guitarra, assim, a coisa ficava meio balançada ali, né? Então, assim, o fato de eu não estar lá e ter cobrado uma responsabilidade maior musical do Cambito, assim, da banda como um todo, deles se virarem sem mim, assim, fez como eles crescessem mais, né, muito em termos de entrosamento, cara. Que isso era uma coisa muito importante, cara. Muito importante mesmo, assim, né, cara? Assim, é aquela parada, né, velho? De uma corrente, você tem uma corrente, velho. O ponto fraco é sempre o elo mais fraco, né, velho? Então a gente precisava... Foi muito bom você poder fortificar, né, fortalecer essas deficiências musicais, assim, que, velho, o Violeta é difícil pra caralho de tocar, assim. Com certeza, não é trivial. E isso aí foi uma coisa que eu dou valor. Eu queria que isso acontecesse. E ver aqui depois como os caras estavam tocando sem mim foi um grande prazer, cara. Eu senti assim como se fossem meus pupilos, assim, tipo assim, caralho, massa, velho, do caralho, assim, foi uma melhoria foda, assim, parabéns, assim. Mas eu tenho que admitir, cara, eu sou humano e eu fiquei enciumado sim, velho. Mas acontece, cara, isso aí a gente tem ciúme, é um sentimento humano. É assim como eu encaro, né, pelo menos. Então, cara, enquanto você tava na Europa lá, você chegou a entrar na Incarceration, né? Fez ensaios, shows, gravou o disco, né, cara? Como é que foi essa experiência de tocar lá com os gringos, cara? Pô, foi muito do caralho, velho. Foi muito foda. Eu entrei no Incarceration, cara, a gente deveria ter feito o nosso primeiro show, acho que era dia 18, dia 20 de março, que foi justamente quando começou a pandemia. Então, esse plano aí da gente tocar e tal, e começar quando deveria ter começado, ele foi adiado, né? Então a gente passou o período da pandemia todo meio assim... ficou meio parado mesmo, assim, saca? O Empiricism, que foi o EP, foi finalizado, as produções gravadas nesse período. Eu gravei, mas eu só gravei os solos, detalhe, porque eu tinha acabado de entrar na banda e eu não participei das composições, mas eu gravei os solos. No caso, cara, o período da pandemia foi esse, focado assim, em promover o disco, né? O EP, no caso, fazer esse trabalho. E quando acabou a pandemia, a gente fez alguns shows, a gente fez vários shows. E foi muito legal, cara. Muito legal porque a dinâmica de funcionamento, assim, com os alemães lá é completamente diferente, cara. Assim, a gente tocava com o Misha, que é um excelente baterista, assim. O cara parece um relógio, assim, um Panzer alemão, na verdade, porque é preciso e brutal, assim. E a gente fazia shows sem ensaiar, às vezes, saca? Tipo, ele treinava em casa com metrônomo, e a gente treinava em cima das baterias em casa. Então era uma dinâmica assim, cada um morava numa cidade diferente. Os caras, um em Berlim, outro cara... O Misha morava numa cidade que eu não sei o nome, mas perto de Bremen, e o Duracell morava em Rheinfeld, que é perto de Hamburgo, assim, elas são longe. E eu na Irlanda, cara. Então assim, a logística era muito complicada. Então assim, a gente tinha que ser muito eficiente com essa parte musical, assim, saca? A gente ensaiava... Meu irmão, tinha que ensaiar pra acertar a qualidade de show, assim, e eu nunca tinha tido essa experiência, assim, de fazer a parada desse jeito, assim, cara, e foi muito massa, eu gostei pra caralho, esse entrosamento musical muito fera, assim, muito legal de se fazer, e a gente tocou nos shows muito bacanas, né, assim. O Duracell, ele meio que é um manager, né, ele é meio empresário de algumas... Ele faz alguns shows, né, cara? Assim. Não, ele trabalha. A vida dele é de booker, né? Ele trabalha. Ele tem a agência dele de booking, que ele trabalha com bandas mais underground. Ele é o booker do Violeta na Europa. Mas ele trabalha também na Dragon Productions, que é uma booking agency grande, cara. E ele faz coisas enormes lá, assim, né? Ele é o booker do Destruction, por exemplo. Caralho, né? Que foda. Ele Girls Schools também. Tipo, ele faz muita coisa. Mas a gente não tocou só festival, isso que foi o legal, assim. O legal foi a gente, pra mim, pessoalmente, foi ter podido participar um pouco mais dessa cena europeia. Né, porque na cena underground, a gente tocava em festival, mas os festivais não eram enormes. Sempre tinha muita banda do underground europeu. Então você vê como a coisa funciona, como as coisas se relacionam. Eu vejo, inclusive, que a galera que vai pra Europa, que nem o Terror foi, que a gente tocou junto lá no Obscene Extreme, a gente tem uma visão um pouco deturpada do que é a cena na Europa. Eles acham que tudo lá é festival, tudo é Wacken, tudo é fácil. Não é, cara. Lá existe underground, sacou, velho? Lógico que as coisas lá, os amplificadores são melhores, os equipamentos, mas assim, lá tem show underground, velho. Tem muita coisa que parece, saca? Tipo,
Não é assim não, velho. Tem banda underground também, sabe? Onde eles têm as dificuldades deles, assim. Então, você vê essa realidade, assim, é bacana. Eu achei muito fera, assim. E, cara, eu lembro uma vez que o Duracell, que é seu amigo, antes até de você entrar no Incarceration, né, e tal, ele comentou com você que ele passou por um período que ele ficou meio que sem criatividade para compor riffs, né? Que isso acontece contigo de vez em quando também, cara. E como você, sei lá, desliga a chave e assim, porra, eu preciso compor e tem que voltar. Onde você busca as inspirações para voltar a compor ou a continuar compondo? Cara, eu faço algumas coisas diferentes, cara. Tipo, acho que a primeira coisa quando você tá sem inspiração é você parar de tentar. Você tem que dar um tempo, cara. Você tem que parar de tentar compor. Para de forçar a barra. Para de forçar a barra. Aí eu fico um tempo sem escutar nada. Fico sem escutar música um tempo. E depois, o que eu gosto de fazer, cara, é escutar música diferente. Tipo assim, gêneros diferentes. Tipo, velho, vai escutar, sei lá, MPB, velho. Escutar samba, sei lá, um tempo. E depois, velho, quando eu volto, aí eu pego... Eu gosto de escutar banda nova. Aí eu vou atrás das bandas novas do gênero que eu tô a fim de fazer, né? Aí eu gosto de escutar banda nova porque eu acho que eles trazem insights... Sangue no olho ali, né? Não é sangue no olho. É tipo assim, eles pegam... Tem uma banda nova, sei lá, você pega uma banda tipo o Inculter, o Necromanter, lá da Noruega. São bandas novas assim, né? Atuais, de black, tipo assim, black and thrash metal, né? Que é um thrash metal mais negro, assim. Eles estão copiando as mesmas bandas que a gente escuta sempre, mas eles fazem de um jeito diferente que traz uma coisa que se você escutar os clássicos não tem. Então eles te trazem ideias assim novas, assim. Então eu gosto de me atualizar em ver o que a galera tá fazendo, como é que são os sons que eles estão fazendo. Isso é o que tem de me ajudar. Aí é isso, cara, é o que eu faço. Cara, e antes de finalizar, cara, e você dar o famoso recado ao povo que acompanha o programa Zines, queria que você destacasse 5 shows que você fez com a Violator, que você guardará em um canto muito especial da sua memória, velho. Caralho, eu sou péssimo com listas, velho. Tá, velho. Eu vou começar talvez, dos mais recentes. Eu acho que esse show que a gente fez, foi o último show que a gente fez na Europa, que foi agora em junho de 2023, cara. No The Dead Soul Rock. Foi muito, muito especial. Esse show foi foda. A gente tocou pra muito veterano do thrash metal, cara, lá. O cara que tá no thrash metal há mais de 35 anos. Os caras que trabalharam com o Soldo, com o Creator, com o Violent Force, sabe? E ali foi o único show que eu fiz com o Violator também em 2023. Ele foi bem especial pra mim. Esse aí foi muito especial, cara. Cara, eu acho que beleza, eu vou englobar, mas acho que os shows na China foram especiais pra caralho. Eu vou colocar como né? Eu diria que o nosso primeiro show no Japão foi muito especial, 3. Porque foi a primeira vez que a gente viajou pra um lugar tão louco e, tipo assim, caralho, primeira assim, experiência. Esse foi que vocês tocaram com o Katon lá do Hyrix, né, cara, meu? Foi muito fera. Essa experiência foi realmente animal, cara. Acho que 5 é pouco, hein, Felipe? Mas, assim, eu definitivamente não posso esquecer, acho que o show de Portel que a gente fez Portel, pra quem não sabe, é uma cidadezinha que fica na ilha de Marajó, lá no Pará, né? Que a gente pegou barco, 20 horas de viagem pra poder chegar lá. Esse foi definitivamente muito especial. E ele foi em 2004, eu acho, cara. Eu tô ruim com data, cara. E tiveram muitos, velho. Tiveram muitos. Já estourei a cota, só falta mais um. Falta mais um, velho. Só falta mais um. Nenhum no Brasil, porra. Eu falei Portel. Ah, Portel, é verdade. Tá longe pra caralho. Tá longe pra caralho. Cara... Da primeira turnê da América do Sul tem umas histórias boas também, né? Tem muitos, cara. Tem muitos. Tem umas histórias boas. Tem muitos, cara. Porra, velho. É difícil, Felipe, colocar a lista aqui, velho. Mas, assim, eu lembro de um show. Esse aí foi muito especial pra mim, cara. Esse começo do Violator foi muito especial, que foi aquele show que você fez lá na... Do Metal Revolution ou do Headbangers? Não, cara, antes disso. A gente fez o show de lançamento do Violent Monster, que foi, tipo, ali no subsolo no Conic, cara.
que era pra ter vindo o Overlord, os Ah, caras pode não vieram. crer. Esse show eu lembro demais, cara. Ele pra mim foi muito especial, assim, Foi muito especial esse show pra mim, cara. Ele me marcou muito, assim. Não sei porquê. Assim, acho que... Deu um público bem legal. Foi no Conic, né? O Conic tinha, tipo, toda uma áurea, né, cara? Você lembra daquele da boate? Do Caga-Sangue. Do Caga-Sangue. Não foi esse. Foi esse que eu tô falando. Foi esse que eu tô falando. Fala um outro que foi numa boate que vocês tocaram lá, que era uma boate bem esquisita. É esse mesmo que eu tô falando, que dos espelhos. Que era pra ver o da boate dos espelhos. Foi esse. Esse show foi foda, velho. Cara, o Headbangers que a gente fez no Pirâmide foi muito especial também. É difícil colocar a lista de 5, velho. Mas, assim, esse começo aqui em Brasília, eles marcaram demais, cara. Que era quando assim, o Violeta começou e já tava tendo, assim, algum respaldo, assim, saca, velho? A gente começou, por conta desses shows, por causa desse movimento, que a nossa cena que começou junto com a galera, que começou uma coisa que perdurou por, sei lá, mais de 10 anos. Muita banda começou a partir daí. E, assim... Pra mim, isso assim, me marcou muito, assim, saca? Eu lembro com muito carinho desses shows aí, o Headbangers, esse show da boate lá, que foi o lançamento do Violent Motion, no caso, verdade, né? cara. Porra, velho, é isso, cara. Muito obrigado. Valeu pra caralho mesmo. A gente tava querendo essa entrevista já contigo há um tempão, e tu sempre enrolando, dando balão na gente. A vida tá difícil, cara. Mano, e você tá ligado que, velho, programazinho disso aqui tá sempre aberto, cara. Pro Violator, para outras bandas, toca Violator pra caralho aqui no programa, assim, que é uma banda que a gente gosta, admira e respeita muito, saca? E, cara, sempre que você quiser vir aí, você pode voltar ao programazinho, cara. Será sempre muito bem recebido e vida longa ao Violator e seus projetos aí. Valeu, bicho. Obrigadão, Felipe. Eu que agradeço pela oportunidade, cara. Desculpa, valeu, Frajola. Desculpa pela enrolação, cara, mas é porque... A vida é difícil. A vida é difícil, Mas valeu, pessoal. Obrigadão e parabéns pelo trampo que vocês estão fazendo. Isso é do caralho demais, velho. Bora fechar com som, então. Bora fechar aí com o Violator com Toxidef. Pô, precisar o banheiro. É isso. Falar assim.